Olá, muito boa tarde. Antevéspera do feriadão do Ano Novo e o corre-corre é intenso para preparar a ceia e se abastecer para as férias de verão. Quem vai passar o Réveillon na praia ou no interior do estado já começou a pegar as estradas desde o início da manhã. E a Lívia Guilhermano está lá na Freeway e vai trazer mais informações. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Pois é, a movimentação aqui na Freeway é bastante intensa desde o meio-dia, por volta do meio-dia. Mas o fluxo de veículos, o fluxo flui bem, né? Os veículos estão fluindo. Bom, é claro que o fluxo deve ser ainda maior agora à tarde. E de acordo com a Concepa, já passaram por aqui 20 mil veículos hoje rumo às praias. O feriado de Ano Novo é considerado o mais movimentado pela Polícia Rodoviária Federal. Só aqui na Freeway são esperados, entre hoje e amanhã, 133 mil veículos, sendo 61 mil hoje e 72 mil amanhã, que é a véspera de Ano Novo. Neste momento, o movimento é considerado intenso, mas sem pontos de lentidão. Mas agora há pouco, a Concepa registrou um acidente no quilômetro 75, na alça de acesso da RS 118 para a Freeway. Uma carreta tombou no local e uma faixa está bloqueada, mas mesmo assim o fluxo é tranquilo ali na região, não há grande movimentação. No pedágio de Gravataí passam neste momento 49 carros por minuto na direção capital litoral. E muita gente vai passar por aqui de ônibus também. Na rodoviária da capital, a movimentação também é intensa. Deixa eu ver, minha filha. Não entrou nada. No desembarque do táxi, na compra de passagens e na plataforma de embarque, já é grande o número de passageiros que deixam a cidade para o feriadão de Ano Novo. Muitos escolheram a antevéspera do fim do ano para evitar o movimento de amanhã. Está ótimo, tem que estar tranquilo. Senão amanhã não tem como pegar a Freeway, né? Já estamos no embalo, já estamos em ritmo de aventura. A administração da rodoviária estima que 60 mil passageiros deixem a cidade de ônibus. O principal destino é o litoral norte. As empresas que fazem o trecho colocaram 900 horários extras à disposição. Nos horários de pico, praias como Tramandaí, Capão da Canoa e Torres têm ônibus em intervalos de 15 em 15 minutos. Destinos como Cidreira, Quintão e Pinhal têm menos horários à disposição. O setor de operações orienta todos os passageiros a comprar os bilhetes antecipadamente na rodoviária ou pela internet. A gente vai continuar falando de trânsito nesse final de ano, porque a Operação Viagem Segura, que está na edição de número 53, e a gente vai falar desse assunto com o Coronel João Godoy, assessor da Diretoria Institucional do Detran. Coronel Godoy, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, a Operação Viagem Segura já começou, né? Ela começou à meia-noite, né? 0 hora dessa quarta-feira, vai até domingo. O que está previsto? Quais ações que estão previstas? A Viagem Segura contempla ações integradas de todos os órgãos em nível federal, estadual e municipal. Então, uma fiscalização desde o início dessa operação, uma intensificação das abordagens e a instalação de radares, né, nos pontos e nos locais de maior acidentalidade. Esta viagem ela é a 53ª e nós já tivemos no Natal uma redução de 34% do índice de acidentes e de mortes. O que significa isto? Isso é uma tendência para este ano de 2015 que nós pretendemos encerrar. E até 30 de novembro deste ano, nós tínhamos uma redução de 15% no número de mortes e 17% no número de acidentes, fruto da integração, da fiscalização e das ações de todos esses órgãos de sensibilização dos nossos condutores. A expectativa, então, para esse Réveillon é que esses números continuem nesse nível, diminuindo. A tendência é diminuir é uma diminuição, fruto já dos estudos que nós estabelecemos já na assessoria técnica do Detran. E para este feriado nós temos, considerando
as outras operações de final de ano, nós temos um número menor em relação à média de acidentalidade. Com mais este esforço concentrado de todos esses órgãos, nós acreditamos, e é meta nossa, diminuirmos ainda mais este número de acidentes. No conjunto, um contingente, quantas pessoas estarão envolvidas, né? Você tem um número assim razoável? Nessas operações, a Polícia Rodoviária Federal, a Brigada Militar, os órgãos municipais de trânsito, eles incrementam seus efetivos. Eles aumentam o efetivo. E nós temos um fenômeno que começou, uma operação que iniciou agora dia 19 de dezembro, que é a Operação Verão, em que a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, em ações no Litoral Norte, Litoral Sul, eles incrementaram os seus efetivos. Então, nós já temos um fluxo maior de policiais e militares atuando no Litoral Norte e no Litoral Sul. Bom, a gente está com imagens ali da questão do pedágio de Santo Antônio, da patrulha na Freeway. Recomendações que o pessoal deve... Cuidados que o pessoal deve ter nessas viagens, evitar acidentes graves, evitar acidentes. Que recomendações que é possível dar? São recomendações bem simples. Primeiro, que o condutor organize a sua viagem. Ele organize o seu roteiro. Segundo, ele revise o seu veículo. Isso é importante. Terceiro, ele verifique a documentação que ele tem que levar, que é o certificado de registro do veículo e a sua carteira nacional de habilitação. Verifique se esses documentos estão válidos. Procure dirigir descansado ou após uma boa noite de sono. Respeite a sinalização. Ultrapasse em locais permitidos. Respeite a velocidade que está projetada para aquela via. E não consuma bebida alcoólica. De jeito nenhum, né? Exatamente, de jeito nenhum. Nós temos aí a Balada Segura também, que vai estar atuando a partir do dia 5 de forma mais intensa no Litoral Norte. A Brigada Militar já está exercendo essas ações para o combate à alcoolemia desde o dia 19 de dezembro. Mas observando esses pequenos detalhes, ele vai fazer uma viagem tranquila. Mas não somente automóveis, né? As pessoas viajam de ônibus. Exatamente. O que é necessário também? Recomendações na questão dos ônibus, o passageiro que vai viajar no ônibus? A NTT e o DAER integram, a Metroplan, eles integram também este conjunto de órgãos da viagem segura. E nesses feriados, então, a NTT e o DAER, eles, nas estações rodoviárias, eles fazem a abordagem nos ônibus, sensibilizando também os condutores, os passageiros, para que façam uso do cinto de segurança. Então, utilizar o cinto de segurança como passageiro, né? Não só para os ônibus, mas também para os automóveis. Cinto de segurança na parte de trás, não só apenas na frente. As pessoas dizem, vamos só utilizar o cinto de segurança na parte dianteira. Não. Todos os passageiros traseira também devem fazer o uso do cinto de segurança. Mas as operações, essa fiscalização, ela vai continuar de forma intensa também, né? Nesse período de verão, ela acontece de forma mais intensa. Né? Ao longo do ano já acontecem fiscalizações, mas a fiscalização vai ocorrer de forma intensa durante o verão. Sim, a fiscalização ela é um item importante na redução da acidentalidade e no número de mortes. Educa, né? Exatamente. Mas nós temos, então, nesses estudos que foram realizados pela assessoria técnica do Detran, eles estão apontando o incremento dessa fiscalização nesta redução. Então, todos esses órgãos que eu já falei anteriormente, eles estão imbuídos de aumentar a fiscalização, para que nós tenhamos a redução, então, do número de mortes e da acidentalidade. Conversamos com o Coronel João Godoy, assessor da diretoria institucional do Detran. Conversamos o pessoal tomar cuidado, né? É interessante dar as recomendações, o pessoal poder passar um Réveillon e suas férias de forma tranquila e de forma feliz, né? O pessoal se organize, se planeje, vai e volte tranquilo, né? E que tenha um feliz 2016. Tá certo. Muito obrigado, Godoy. Obrigado, Coronel. Obrigado. O Detran agradece a oportunidade de estar aqui na TVE. Obrigado pela gentileza. Boa tarde. Boa tarde. A quarta-feira é de muita nebulosidade no Rio Grande do Sul, com chuva na maioria das regiões. Em Porto Alegre, o dia vai ser quente, com máxima de 32 graus. Máxima de 32 também em Novo Hamburgo. O tempo fica instável. Mesma condição no litoral norte. Faz 29 graus em Tramandaí. Um mutirão trabalha para tentar reabrir o principal acesso à Cachoeira do Sul, na região central. A ponte na BR-153 teve parte da estrutura destruída no domingo pela cheia do rio Jacuí. Esta é a primeira vez que o local precisou ser interditado.
O coordenador regional da Defesa Civil, com sede em Santa Maria, Major Freitas, foi até a ponte acompanhado pelo secretário do Planejamento, Cristiano Schumacher, e o coordenador da Defesa Civil local, Edson Neves Júnior. Ele acompanha em loco a situação na região e aponta Cachoeira do Sul como o município mais atingido pelas últimas chuvas. Nós temos atualmente em torno de 7 municípios que já nos informaram danos, prejuízos ocasionados por essas chuvas. Estamos visitando esses municípios agora. E do que nós vimos até agora, até esse momento, os maiores prejuízos se encontram aqui em Cachoeira do Sul, onde nós temos essa ponte que teve um dano na sua cabeceira, né, está interditada, e a estimativa de um grande prejuízo na lavoura de arroz. Durante a vistoria, novas alterações e rachaduras foram observadas no revestimento da pista da ponte. Desde domingo, técnicos de vários órgãos analisam as condições da estrutura para definir qual estratégia de ação será adotada para restabelecer o tráfego o mais rápido possível no local. Técnicos do DENIT, né, técnicos que trabalham, que são especializados em pontes, também foram convidadas as 2 unidades militares, o 3º Batalhão de Engenharia e Combate, também o 13º Grupo de Artilharia de Campanha. A Polícia Rodoviária Federal, seu comando vai ser convidado também para participar, porque esta BR é uma via de acesso ao município de Cachoeira do Sul e fundamental para a economia do município. Já estiveram aqui no local oficiais do Exército fazendo uma análise preliminar, né? Estamos já em contato com a Defesa Civil do Estado, já estamos reunindo a cadeia produtiva e os setores econômicos do município para a decretação da situação de emergência novamente. Será a 4ª vez que o município irá decretar neste ano, mas isso é fundamental para que o município possa solicitar tanto ao Ministério da Integração como ao Ministério da Defesa o auxílio do Exército para essa ponte provisória e ao Ministério da Integração e DENIT a reconstrução da ponte. Na Serra Gaúcha, uma das principais estradas sofre com a falta de manutenção. No trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha da ERS 122, os motoristas reclamam da situação. Veja na reportagem da TV Caxias. O matagal novamente toma conta da RS 122, estrada que liga Caxias do Sul a Farroupilha. A grama alta e os arbustos dificultam a visibilidade dos motoristas, o que pode ocasionar acidentes e assaltos. Todas, né? A visibilidade, a dificuldade, né? O perigo, principalmente à noite, né? Alguém pode assaltos, né? Essa dificuldade que a gente encontra no dia a dia, hein? Os obstáculos também escondem algumas placas de sinalização. A gente não consegue visualizar se é algum pedestre cruzando a BR ou até mesmo a sinalização que a gente não encontra, né? Devido ao mato que está muito alto na BR. As dificuldades de quem precisa trafegar por ali são diversas e os próprios motoristas citam algumas que enfrentam diariamente. Olha, na hora de fazer o retorno, alguma coisa assim, na hora de parar no acostamento, alguma coisa, é bastante difícil. Porque tu não vê os carros vindo contra, eles também não te veem, então fica bem complicado mesmo. Nos cruzamentos é ruim, é perigoso, porque às vezes tu não vê o carro ali, o carro pode entrar, causar um acidente. As placas de sinalização tão prejudicadas que isso aí é bastante difícil. Por isso, os condutores estão cobrando melhorias, como a capina e roçada desses canteiros às margens da RS 122. Por meio de nota, o DAER informa que o contrato de conserva da rodovia está recebendo ajustes finais. No acordo, a primeira demanda do próximo ano será a limpeza da RS 122 entre São Vendelino e Farroupilha. A limpeza no trecho entre Farroupilha e Caxias deverá ser contemplada até o final de janeiro. E a Rota do Sol, entre a Serra e o litoral, agora tem restrição para o transporte de produtos perigosos. A decisão do DAER limita a circulação desse tipo de carga em um trecho de 53 quilômetros que percorre 3 unidades de conservação ambiental. Entre os períodos com transporte proibido estão fins de semana, feriados e o horário que vai das 5 da tarde às 8 da noite.
Bom, e moradores das proximidades da esquina da rua Cipó com a Major Pompílio da Fonseca, na Vila Ipiranga, aqui em Porto Alegre, vem reclamando da grande quantidade de acidentes que acontecem por ali. Numa atitude de protesto, eles decidiram pintar a sinalização nas ruas para tentar reduzir o perigo no cruzamento. Spray branco e muita indignação. O resultado é o que você vê aí, a palavra pare pichada nas ruas Cipó e Major Pompílio da Fonseca. Há anos que a gente pede uma melhoria da sinalização e isso não acontece. Os moradores desses prédios todos aqui pedindo a melhoria da sinalização e isso não acontece. Parece que tem que morrer alguém, como aconteceu na Avenida Miguel Couto com a Dona Augusta, teve que morrer alguém para depois a IPTC tomar atitude. O sinal deve servir como um reforço às placas instaladas na esquina. Na semana passada, 2 acidentes registrados por moradores quase resultaram em morte. Em ambos os casos, os motoristas não respeitaram as placas de pare. Em um cenário semelhante, 2 pessoas perderam a vida quando um lotação e um carro colidiram nas esquinas das ruas Dona Augusta e Miguel Couto, no Menino Deus, em outubro. O acidente gerou protestos de moradores que exigiam melhorias na sinalização. Ontem, a pintura nas ruas também foi um protesto de quem não aguenta mais ver estas cenas se repetirem no local. Em média, são 3 acidentes por semana. Só que tu não tem como deixar crianças aqui em volta, porque é um condomínio, tem muita criança, como também tem pessoa de idade. Isso aqui faz muita falta. Pintaram e desapareceram, simplesmente. Mas a dor de cabeça de quem mora no encontro das ruas Cipó e Major Pompílio da Fonseca não para por aí. O grande problema no entroncamento das ruas, segundo os moradores, é que não existe um limite para o estacionamento no meio-fio da calçada. Geralmente, os motoristas estacionam quase na esquina da rua Cipó. Alguns, inclusive, param o veículo em cima da faixa de segurança, que está quase apagada. E com os carros quase tapando a visão para quem precisa atravessar a Cipó, o motorista é obrigado a avançar na Major Pompílio para dar uma espiadinha. O problema é que isso quase sempre acaba em desastre. Eu sempre cruzava aqui para ir na academia e frequentemente via algum acidente, né? Já vi até uma vez 2 táxis capotados aqui. O pessoal não tem noção, né, quando anda. Para quem trabalha há 16 anos nas redondezas, não faltam histórias para contar. Foram vários acidentes, né? Num dia chegou a dar 3 acidentes já. E agora com o asfalto que colocaram aqui, piorou, né? O pessoal acha que pode seguir reto e não vê a placa de pare, né? E o asfalto é novo e o pessoal passa direto. Histórias parecidas, mas que aconteceram em outras esquinas, já foram retratadas pelo Canal Aberto e pelo Segunda Edição. A nossa reportagem mostrou que 40% dos acidentes no trânsito acontecem no entroncamento de ruas, onde a sinalização é considerada deficiente. Mas histórias de acidentes se perpetuam no repintar das listras na rua, que para alguns a esperança de um trânsito mais seguro é renovada. Em nota, a IPTC informou que deve visitar o local na próxima semana para analisar a situação. A partir desta análise, a empresa pretende reforçar a sinalização no cruzamento. Hoje é o último dia, o penúltimo dia, na verdade, né, para o pagamento antecipado do IPVA 2016, o penúltimo dia útil, cujo prazo encerra no dia 4 de janeiro. É que nesta quinta-feira, 31 de dezembro, os bancos não abrem. Ao contrário dos anos anteriores, todos os vencimentos do IPVA em 2016 serão no mês de abril. E o contribuinte que pagar antecipado, ou seja, até o dia 4 de janeiro, pode obter descontos de até 29%. É um desconto progressivo, 1 ano sem multas é 5%, 2 anos sem multa é 10%, a partir de 3 anos é 15%. O segundo desconto é pela colocação do CPF ao pedir as notas fiscais. Aquele contribuinte que coloca o seu CPF e participa do programa de cidadania do Nota Fiscal Gaúcha, ele também tem descontos. Esses descontos, eles são de 1%, de 3% e de 5%. Quem não tiver essas vantagens terá desconto de 12%, que corresponde a 3% sobre o valor do tributo, mais a variação da inflação de 2015. E o motorista que optar pelo parcelamento deve fazer o primeiro pagamento até 29 de janeiro e terá desconto de 3%. A segunda parcela vence em 29 de fevereiro, com 2% de desconto.
O último pagamento, em 31 de março, tem desconto de 1%. Muitos motoristas estão aproveitando a oportunidade de pagar menos. Não acho, mas eu fico livre o ano todo já daí, né? Não fico despreocupado. Desconto sempre vale a pena, né? A estimativa da Receita é arrecadar 750 milhões de reais através do pagamento antecipado do imposto. O valor é dividido entre o Estado e o município de emplacamento do veículo. O IPVA ele pode ser aplicado em qualquer gestão pública, qualquer política de gestão pública. Então o IPVA pode ser usado para saúde, para segurança, para investimentos, até mesmo em estradas. A frota total pagante de IPVA no Rio Grande do Sul é de 3.708.000 veículos. Caxias do Sul, na Serra, tem uma quarta-feira de instabilidade e termômetros na marca dos 28 graus. Previsão de chuva a qualquer hora do dia em Passo Fundo, na região norte. Faz 29 graus. Tarde quente e de tempo instável no noroeste. A máxima é de 30 em Ijuí. Veja daqui a pouco, reajustes deixam ceia de ano novo mais cara. E em instantes, os aparelhos mais utilizados no verão, ar-condicionado e ventiladores, exigem cuidados. Uruguaiana, na fronteira oeste, tem possibilidade de chuva com trovoadas em pontos isolados. Os termômetros sofrem elevação, faz 33 graus. Tarde abafada também em São Borja. A máxima é de 32. Há risco de chuva forte. Assim como em Alegrete, onde a máxima chega aos 33 graus. Com a confirmação de 2 novos casos importados de dengue, foi desencadeada nesta manhã mais uma aplicação de inseticida em um trecho da Avenida Ipiranga, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre. Na parte da tarde, o alvo será o bairro São João. Eles se vestem como quem vai enfrentar uma guerra, colocam roupas especiais e despejam a arma letal. É assim toda vez que um caso de dengue é confirmado. Agentes da prefeitura e de uma empresa contratada aplicam inseticida em áreas abertas e locais onde podem existir focos, na tentativa de matar todos os mosquitos num raio de 150 metros do local onde foi confirmado o caso. Assim, tentam impedir que o mosquito pique a pessoa contaminada e espalhe a dengue. Desta vez, a ação aconteceu nas ruas próximas a este supermercado, onde trabalha uma funcionária que está com a doença. Já são 80 ações como esta em todo o ano. O calor abafado destes últimos dias de dezembro está aquecendo as vendas de aparelhos de ar-condicionado. Nas lojas, a procura se intensifica desde novembro. Mas é preciso cuidados na escolha e na manutenção desses aparelhos. Mesmo sem sol, os dias têm sido de temperaturas elevadas. 10 horas da manhã e já fazem sufocantes 27 graus. Isso no termômetro, porque na rua a sensação térmica é bem maior. Com esse clima, ter em casa um aparelho de ar-condicionado passou a ser sonho de consumo. Estou pensando também em ar-condicionado, só que no momento a gente está indo pela economia. Desconforto para quem tem que enfrentar o calor das ruas, alegria de quem vende aparelhos de ar-condicionado e ventiladores. Nessa loja de eletrodomésticos foram vendidos 30 aparelhos de ar-condicionado em um único dia de promoção. Entre novembro e dezembro foram cerca de 100 aparelhos. Além do calor, os preços estão atrativos. Os preços até reduziram em relação ao ano passado. E esse é o momento agora do cliente comprar agora, pegar no início agora e com isso ele consegue um melhor preço. Mas para o sonhado conforto do ar-condicionado ter o efeito desejado, atenção para alguns cuidados. O filtro deve ser limpo uma vez por mês.
Também é muito importante comprar o aparelho adequado às dimensões de cada peça. Para fazer um bom dimensionamento, se deve levar em conta as dimensões do ambiente, a orientação solar, tamanho das janelas, número de pessoas que habitam, a potência das luminárias, diversos fatores. Feito esse cálculo, que a gente chama de carga térmica, se chega a um número de BTUs. Um bom dimensionamento vai garantir a boa eficiência do equipamento. Ricardo também explica que as pessoas compram o aparelho e depois chamam o técnico para instalar. O ideal é fazer o contrário. Então é muito importante que o consumidor solicite a visita do técnico antes de comprar o equipamento. Por quê? Talvez ele dimensione bem o equipamento, mas ele não possa ser instalado no ambiente por condições técnicas. Vamos novamente à Freeway, onde está Lívia Guilhermano, com mais informações sobre a movimentação de saída de veículos da capital para o feriadão do Ano Novo. Lívia. Marcelo, além aqui da Freeway, que como nós já falamos, tem movimentação intensa, 100 pontos de lentidão, a Polícia Rodoviária Federal também espera grande fluxo de veículos nas BRs 386, 285, 116, 290 e 101. Já o Comando Rodoviário da Brigada Militar estima maior trânsito na RS 040, Rota do Sol, RS 020, 030 e também na Estrada do Mar. Então, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção nestas rodovias. Neste momento, aqui na Freeway, passam 55 carros por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. E o feriadão vai afetar o funcionamento de diversos serviços. Supermercados, bancos e lojas terão horários diferentes. Amanhã, véspera de Ano Novo, os supermercados devem funcionar até às 6 da tarde. O mercado público fecha antes, às 5 da tarde, e não abre no dia 1º. A Ceasa suspende as atividades no final da tarde de hoje e retorna só no domingo, das 8 ao meio-dia. O comércio na capital também sofre alterações. De acordo com o Sindilojas, no dia 31, os empregados das lojas em shoppings poderão trabalhar até às 6 da tarde e os das lojas de rua até às 7 da noite. No dia 1º, somente os proprietários podem abrir as portas dos estabelecimentos. Para as instituições bancárias, o último dia útil com atendimento normal ao público é hoje. Contas de água, luz, telefone e TV a cabo, assim como os carnês com datas de vencimento nos dias em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil após o feriado. Os sistemas das lotéricas no dia 31 funcionam até às 2 da tarde. As agências dos Correios funcionarão de acordo com seu porte no dia 31. Não haverá expediente na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado e as unidades básicas da capital atendem até o meio-dia desta quinta-feira e reabrem dia 4 de janeiro. Hospitais e os 5 pronto-atendimentos irão funcionar normalmente. E o consumidor precisa apressar a pesquisa dos preços dos produtos típicos para o Réveillon. Uma pesquisa da URGS mostrou que não está fácil encontrar preços mais leves para o bolso. Desta vez, a ceia de Ano Novo vai trilhar o caminho inverso do funk brasileiro. Sem ostentação. Afinal, dos 42 itens tradicionalmente utilizados para a noite, 32 estão mais caros, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para quem não abre mão da ceia, o cardápio pode pesar no bolso. Tem que acompanhar tudo, né? Fazer o quê? Tem que pesquisar o preço. É, sim, você pesquisa o preço, mas o pior é que o preço subiu, né? Conforme a pesquisa, o romã lidera um aumento nos preços em 125%. A cebola e a lentilha vêm logo atrás, com 87,7% e 58%. Uma elevação que assusta o consumidor. Minha ceia geralmente é a lentilha, que todo mundo gosta de comer, mas o resto continua a mesma coisa, só diminuiu um pouquinho.
A nossa reportagem percorreu as bancas do mercado público, um dos maiores pontos de venda da capital, e comparou os preços com os itens encontrados neste mercadinho. No maior ponto, o quilo da lentilha sai por R$ 11,90. Já no mercadinho, 2 sacos de 500 gramas cada somam juntos R$ 10. O quilo da cebola está R$ 4,98 no mercado público. Já no concorrente, ela é encontrada a R$ 3,49. Um quilo de carne de porco, que está R$ 34,90 no mercado de maior porte, pode ser encontrado a R$ 18,99 no outro mercado. As espumantes populares também variam de preço. No mercado público, elas são encontradas por até R$ 25,90. No mercadinho, o valor máximo chega a R$ 9,90. Mas nem tudo são más notícias para o consumidor. Para quem gosta de incrementar a ceia com frutas, um alento. Elas estão mais baratas. Mesmo assim, vale a pena pesquisar. O quilo da uva, por exemplo, é encontrado a R$ 9,99 no mercado menor, que é R$ 14,98 no público. Exagerar com vontade. Também que faz bem, né, para as pessoas. Faz bem para tudo. E a empresa multinacional Walmart anunciou o encerramento das atividades em unidades aqui do Rio Grande do Sul. Já nesta semana, diversos supermercados devem fechar as portas, mas ainda não há números precisos sobre quantos funcionários vão perder o emprego. O grupo Walmart, que administra os supermercados Big Nacional, tem mais de 500 unidades e 80 mil funcionários no país. No estado, são mais de 100 lojas. Em nota, a empresa justificou sua decisão de reduzir sua atuação física no Brasil em 2016, mas não disse onde e quantas unidades pretende fechar. Segundo a Walmart, o atual ambiente econômico do país é o motivo para o fechamento de algumas unidades com baixo desempenho de faturamento. A multinacional também salientou que vai ajudar a recolocar profissionais que vão ser dispensados. Para o Sindicato dos Comerciários em Porto Alegre, problemas de gestão podem estar entre as causas do fechamento de lojas. O empregado não pode ser apenas um número. A política da empresa não pode ser apenas ter menor custo, ela tem que ter qualidade no atendimento, ela tem que ter qualidade no produto, ela tem que ter uma boa logística e que o cliente saia da loja satisfeito. O aviso de redução do número de lojas e corte de empregos causa surpresa no mercado varejista brasileiro. A Walmart afirma ter investido somente este ano no país R$ 1,3 bilhão na abertura e reforma de unidades. E hoje, na unidade do Nacional da Avenida Francisco Trai, na região norte de Porto Alegre, ocorreu uma confusão com clientes reclamando de agressões. O fato teria sido causado por um mal-entendido em relação aos descontos oferecidos em razão do fechamento da loja. A confusão começou depois que a direção do mercado teria se negado a dar o desconto divulgado para a queima de estoque. A loja teve que ser fechada para evitar maiores problemas. Esta senhora está na fila desde as 5 da manhã. Veio para uma oferta que prometia 50% de desconto em todos os produtos e encontrou uma promoção bem diferente. Eu tenho aqui a minha notinha, tá? Que eu comprei tudo a 50%, tá? Oferecível ontem. Hoje seria toda a loja. Só que eles estão dizendo que demitiram o gerente ontem e que hoje não, é só os perecíveis. Este outro cliente afirma que chegou a ser agredido. Da manhã o segurança quis baixar, a gente não deixou, ele agrediu nós a cacetete aqui, ó. O responsável pela segurança do mercado não quis gravar entrevista. A nossa reportagem também não teve acesso à loja. A Brigada Militar teve que ser acionada para controlar a situação. O pessoal está entrando na loja, que é o 50% de desconto na etiqueta. O 50% de desconto no caixa é só para os panetones e para os perecíveis. Os outros descontos estão na etiqueta já. É aquilo ali, não muda a regra, certo? O que acontece? Eles não têm, o diretor, o senhor que está ali, o seu Mário, ele está tentando com o São Paulo ver o que ele pode fazer para ficar bom para vocês e para o mercado. Esta é uma das 5 lojas da rede nacional que vai fechar as portas em Porto Alegre e realiza a queima de estoque. No total, mais de 800 funcionários serão demitidos ou realocados para outras unidades. O grupo estrangeiro Walmart, que controla a rede, alegou dificuldades nos negócios em função da crise econômica do país. Final de ano é causando confusão.
Bom, inflação alta, perda de poder aquisitivo na população, baixa no grau de investimentos, entre outros problemas, marcar a economia brasileira neste ano. O balanço do ano na economia, as perspectivas aí para 2016, é o assunto que a gente vai falar agora com o professor de finanças da SPM, Marco Martins. Boa tarde, professor. Boa tarde. Novamente conosco aqui no Canal Aberto. É possível uma recuperação econômica do país? Sim, sempre é possível uma recuperação econômica. Mesmo a Walmart está indo embora justamente porque não está prevendo muita recuperação. Né? Não sei se é exatamente só eles isso. Dizem, né? Eles alegam que tem... Não é só isso, mas enfim, não sei se é só isso. A economia é cíclica, existe momentos de bonança, existe momento de crise. A questão a discutir é até quando vai a crise. Várias vezes a gente vem insistindo em dizer que se o governo se a gente pudesse voltar ao filme e lá no início de 2015 a gente tivesse trabalhado no ajuste fiscal, nós teríamos um 2015 muito ruim e prepararíamos a economia para uma recuperação a partir de 2016. Nós passamos o ano de 2015 inteiro tentando descobrir quem é que manda no Brasil e não descobrimos. A gente chega trocando de ministro, a gente chega rediscutindo qual é o caminho econômico a ser seguido, cheio de incerteza, cheio de desconfiança e torcendo para que o ministro consiga clima para fazer... Nelson Barbosa agora. O Nelson Barbosa consiga clima para fazer o tal ajuste fiscal. Bom, aparece por aí uma opção de dúvidas, a começar pela primeira dúvida. Vai ter impeachment? Não vai ter impeachment. A questão política entrou para o cenário econômico num peso muito grande. Então, hoje nós precisamos pensar quem vai mandar no Brasil em 2016. A partir dessa definição, fica mais fácil você construir um plano de governabilidade para o Brasil e um plano de ajuste econômico. Há sempre uma dúvida, quando o Nelson Barbosa assumiu a Fazenda, se ele de fato vai seguir esses rumos do ajuste fiscal. Então, a primeira coisa a responder, a nossa recuperação econômica, ela vai ser tão mais rápida quanto a gente restabelecer a governabilidade do Brasil. E ela vai ser tão mais rápida o quão mais rápido a gente fizer o ajuste fiscal. É impossível trabalhar essa questão política, economia, as duas ficarem, para a economia não ficar tão afetada e tão dependente dessa questão política? É impossível isso? É inerente, não tem como. É inerente, não tem como. Se a gente fizer uma enquete aqui no estúdio e perguntar se as suas decisões de consumo e de investimento desse ano vão ser afetadas pela sua perspectiva em relação ao cenário político, eu sou capaz de apostar que 99% das pessoas vão dizer assim, eu estou pensando se vou comprar um carro ou não, mas tem que saber qual é o rumo da economia. E para definir qual é o rumo da economia, tem que definir quem é que vai mandar no Brasil. E como a gente construiu um cenário confuso, e eu sempre lembro de uma frase da Marina Silva, a presidente Dilma tentou um presidencialismo de coalizão e conseguiu construir um presidencialismo de confusão. Então, hoje o PMDB não se sabe quem manda no PMDB, não se sabe a quem o PMDB apoia, não se sabe no PT quem o PT apoia de fato, se o PT é oposição ao governo ou não é. Em alguns momentos a gente vê o PT reclamando da política econômica, então fica muito difícil. Então a gente precisa a construção de um cenário de governabilidade do Brasil para decidir a velocidade de recuperação econômica do Brasil. Mas então a perspectiva seria de confusão, então o início pelo menos de 2016? Vou dizer assim, as nossas expectativas giram, acho que até março, abril, a gente fica nessa confusão aí, nessa indefinição. A gente fica nessa indefinição. Acho que a economia vai ficar patinando até que a gente defina isso, ao menos aí no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre do ano. Vamos ver o que acontece, né? Espero estar errado. Esperamos, né? Isso mesmo. Esperamos aí em 2016 melhor, então. Conversamos com o Marco Martins, professor de finanças da SPM. Marco Martins, obrigado pela tua gentileza conosco novamente. Um bom 2016 para todos nós. Obrigado. Bom ano novo. 2016 também. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em primeiro lugar, telejornalismo, reportagem geral, Angélica,
Coronel Couto, TVE, Rio Grande do Sul. Quando faltam 15 para as 3 da manhã, um ônibus aponta. O desembarque é silencioso, depois de uma viagem de mais de 4.000 quilômetros. Um ano para não ser esquecido. O Olímpico está fechado em silêncio. A TVE apresenta hoje a retrospectiva de 2015. E você vai acompanhar os assuntos que mobilizaram a sociedade, foram notícia nos telejornais da emissora ao longo do ano. O programa será apresentado em 3 dias e vai destacar em acontecimentos da cidade, da política, do esporte e da cultura. Um ano de enchentes devastadoras. Então a gente tem medo de realmente desabar em cima da gente. Protestos. Alta nos preços. Algo esperado diante desse contexto econômico todo, né? Paralisações e greves. Mas não só isso. E colecionam vitórias. Ao longo do ano, parcerias com TVs e canais de web de todo o estado ampliaram a cobertura e pluralidade da notícia na programação da emissora. O programa de hoje é especial. A retrospectiva ajuda você a lembrar fatos marcantes do ano que termina. Então é hoje, a partir das 10 horas da noite. As perspectivas do governo do estado para 2016 e um balanço deste ano foram apresentados pelo governador José Ivo Sartori. A entrevista coletiva foi agora há pouco no Palácio Piratini. O governador agradeceu a tolerância da sociedade gaúcha. Disse que 2015 foi um ano de muitas dificuldades e desafios, que devem continuar mesmo com o aumento do ICMS. O que acontece na frente? Nós vamos ter que avaliar cada dia, cada hora, e vou usar. O ICM não representa toda uma folha de pagamento. Ele não representa, é menos de 1/3 do que deve ser a Constituição, mesmo com os aumentos ou com aquilo que está projetado e que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Também falou sobre a possibilidade de a nova lei de responsabilidade fiscal estadual ser questionada pelo Poder Judiciário. Ninguém interfere na vida de outro, mas todos nós somos Estado do Rio Grande do Sul, independente do poder que a gente ocupa, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, seja nas outras instituições. Portanto, temos a mesma responsabilidade e o mesmo comportamento. E sobre a denúncia de que o governo teria negociado cargos com o deputado Jardel em troca de votos. Não é uma prática do governo, embora todo mundo saiba que em qualquer poder existe, evidentemente, colocação de pessoas. E para toda a atividade, para todas as situações, mas nessa questão me valho da manifestação já havida por parte do Ministério Público. O governador ainda destacou investimentos no estado. Recentemente, na Assembleia Legislativa, aprovou também duas novas possibilidades de intervenções no estado do Rio Grande do Sul, tanto da Foton como da Inova, mas que fazem parte de quase 20 bilhões de reais que começam a ser investidos no estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que pequenos passos foram sendo dados e vamos continuar na mesma caminhada, fazendo as transformações e as mudanças que são necessárias. O novo salário mínimo nacional será de R$ 880 no Brasil. O valor, definido em decreto, foi publicado no Diário Oficial da União. O aumento será de 11,6%. Ele entra em vigor no dia 1º de janeiro. O de orçamento aprovado pelo Congresso Nacional previa R$ 871 para o piso. O governo federal, no entanto, decidiu melhorar a quantia, destinada a aproximadamente 40 milhões de trabalhadores e aposentados.
dia começou com 24 graus em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. À tarde, a máxima é de 31 e há previsão de pancadas de chuva. Assim como em Santa Maria, onde os termômetros ficam na marca dos 32. Cachoeira do Sul pode ter altos volumes de chuva em algumas áreas. Faz 31 graus. Veja a seguir, os pets precisam de uma atenção especial nos dias de calor. E também os preparativos para a Festa da Virada em Porto Alegre. Mais esportes aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. E as inscrições para as etapas locais do Circuito Verão Sesc de Esportes 2016 já estão abertas. As disputas iniciam em janeiro nas modalidades de futebol de areia, futevôlei, vôlei de duplas, basquete, handebol de areia, hein? E também haverá o câmbio de areia para pessoas acima de 50 anos. O Sesc proporciona muitos esportes e lazer em todo o litoral do Rio Grande do Sul. A estimativa é de que cerca de 1.200 atletas de mais de 100 cidades gaúchas participem da 15ª edição do evento. A final estadual está programada entre os dias 27 e 28 de fevereiro em Torres, com a participação de mais de 2.000 esportistas. Mais informações sobre as modalidades e datas também podem ser obtidas no site. Anote aí, www.sesc-rs.com.br e também nas unidades do Sesc RS de cada região. Você procura a sua região e lá você terá todo esse cronograma, todos os jogos, as atividades que o Sesc proporciona todos os anos nesse período de litoral. No Canal Aberto, recebemos Pablo Mantovani, nada mais, nada menos do que campeão mundial de jiu-jitsu e que faz um importante trabalho social voltado ao esporte. Pablo, boa tarde, prazer em estar aqui. Prazer, gente. Como é que está esse campeão mundial? Agora nós estamos com todas as expectativas, né? Eu venho com jiu-jitsu há 12 anos, hoje sou faixa marrom de jiu-jitsu e eu comecei com 15 anos a fazer seminários, aprender com os grandes atletas. Desde então eu já fiz uma viagem internacional, comecei a treinar com os melhores atletas do mundo lá fora. Isso aprimorou muito as minhas técnicas. Eu pude disputar vários campeonatos ao longo desses anos, consegui conquistar o campeonato mundial ano passado, esse ano fui campeão pan-americano, venho competindo várias competições de grande nível e venho tendo bons resultados. E com esse meu aprimoramento de técnicas, eu conheci o Projeto Gaditas, que é do Eduardo, que é colega meu, Eduardo Oliveira, que ele é aluno também do meu professor, do Guto Campos. Sim. Nós representamos a equipe Gueto Jiu-Jitsu. Esse projeto social, ele é no bairro Guarujá, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Zona Sul. Isso, e é uma comunidade muito carente, sabe? Então, o Eduardo começou esse projeto quando ele tinha em 2010, só com 2 crianças. Hoje, ele já tem 40 crianças. 40 crianças? 40 crianças. E o que o Eduardo faz lá? Ele trabalha o caráter dessas crianças, ele trabalha a disciplina, trabalha o respeito, trabalha a hierarquia, sabe, com os pais dentro de casa. Então, tipo, as crianças não estando na rua e estando lá dentro, elas estão deixando de ir para o mundo do crime, estão deixando de fazer coisas ruins, sabe?
e o Eduardo cobra boas notas, ele cobra comportamento em casa. Evita usar drogas. Exatamente, exatamente. E como que eu tento fazer para ajudar ele? Como eu passo o primeiro semestre do ano viajando para fora para lutar, quando eu volto, eu tento fazer visitas lá no projeto, passar minhas técnicas, eu faço seminários. Seminários em outras academias eu cobro, mas para os Gaditas, que é o projeto, eu passo de graça, porque quando eu vejo eles aprendendo, eles usando na competição e ganhando, a vitória deles, para mim, é uma vitória. Sensacional. Porque eu vejo a vontade que eles têm, sabe? De querer uma oportunidade, sair lá de baixo e crescer. Eles se espelham em nós, sabe? Então, nós temos um grande compromisso com eles. E muitas às vezes têm oportunidade até com uma condição financeira melhor e não aproveitam, né? Exatamente. Tem muita gente que tem e não aproveita. O Projeto Gaditas lá, como já fala, um projeto social, muitas crianças são carentes e falta incentivo. Eles têm que treinar, eles precisam de um CT maior, porque já são muitas crianças do CT, eles precisam de kimonos, precisam de lanche, para eles são muito difícil, é muito difícil ter isso aí. Muita gente tem e não aproveita. E ainda, além disso, eles são a equipe número 1 da região sul do Brasil. E isso que falta incentivo para eles. Imagina se eles tivessem incentivo. Pois é. Aliás, o Pablo, que faz esse trabalho social magnífico, lá no bairro Guarujá, com 40 crianças, né? Crianças no turno inverso, né, da escola, né? Isso aí. O Pablo está viajando agora para Portugal. Exatamente, estou indo para Portugal agora, tem o campeonato europeu lá e para mim é a primeira vez que eu vou disputar esse campeonato e é uma viagem muito cara, sabe? Eu tenho que... Quantos patrocinadores tu tem? Hoje eu tenho o mínimo possível. O que é o mínimo possível? É o kimono, a preparação física e uma nutricionista e um quiropraxista. Só que a parte... O din-din não tem? Não tem. E quem quiser, o Pablo está viajando semana que vem para Portugal, vai representar o Brasil. Ele é campeão mundial de jiu-jitsu. Quem quiser colaborar rapidamente, qual é o telefone para contato, Pablo? Meu telefone é 9358-5409. Vou repetir, 9358-5409. Parabéns. Obrigado. Bom 2016 e conta com a gente aqui da TV. Vou mandar notícias, pode deixar. Manda material pra gente, tá legal? Vou mandar. Obrigado. Instabilidade e altas temperaturas na região da campanha. Em Bagé, a máxima atinge os 32 graus. Pancadas de chuva a qualquer hora em Pelotas, faz 31 graus. A previsão é de tempo instável também em Rio Grande. A máxima chega aos 29. O assunto agora é literatura. A próxima semana completam-se 95 anos do nascimento de Josué Guimarães, um dos escritores gaúchos mais conhecidos no país. Romancista e jornalista, ele ficou conhecido por obras como Camilo Morta d'Água, A Casa das Quatro Luas e Enquanto a Noite Não Chega. E este é o último livro, tema do comentário do apresentador do Tons e Letras da FM Cultura, o Luiz Dil. Boa tarde, Dil. Boa tarde aos telespectadores. Hoje vou falar desse livro extraordinário do Josué Guimarães, Enquanto a Noite Não Chega. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 1978 e continua tendo sucessivas reedições e reimpressões, sempre pela LPM aqui de Porto Alegre. Bem, a história de um casal de velhinhos que mora numa cidade que está abandonada e em ruínas. E eles vivem sozinhos lá e tal, a família deles já morreu, os filhos, os netos, e eles só não vivem totalmente isolados nessa pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, porque mora também na cidade um coveiro. E o coveiro fez um juramento, né? Fez uma promessa, só deixaria a cidade depois de enterrar esses dois últimos habitantes. Inclusive, ele já tinha cavado as covas, né? Deixado prontinhas as covas dos dois velhinhos, né? É um texto super simples, uma linguagem simples, econômica, mas super tocante. É impossível a gente não se afeiçoar a esses personagens. Inclusive os velhinhos, né? Eles têm um apego muito maior às memórias do que a própria vida, né? Eles ficam lembrando dos filhos, de como os filhos morreram e tal. Realmente é muito interessante essa construção do Josué Guimarães, né? Dá para a gente pensar que é uma fábula, uma alegoria à morte,
a compaixão também. E esse livro, inclusive, ele agradou muito aos leitores, mas não só ao público, também à crítica, né? O grande escritor mineiro, Fernando Sabino, disse à época que tratava-se de uma obra-prima e comparou esse Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães, a obras do Anton Chekhov e do Ernest Hemingway. Inclusive, esse livro ganhou uma versão cinematográfica em 2008, dirigida pelo Beto Souza. Josué Guimarães, autor gaúcho de São Jerônimo, viveu entre 1921 e 1986, nos deixou aí diversos livros sensacionais, entre eles esse aqui, Enquanto a Noite Não Chega. É uma história curta, rápida, tocante, vale muito a leitura. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo. Obrigado, Dil. Dil que faz o Tons e Letras ali na FM Cultura 107.7. Como estamos no verão, os animais domésticos, como cães e gatos, também precisam de se adaptar ao calor e à umidade típica da estação. Bastam pequenas mudanças na rotina, a adoção de alguns cuidados para garantir a saúde e o bem-estar do seu bichinho de estimação. O calor castiga todo mundo no verão. Com os bichinhos de estimação não é diferente. Algumas raças sentem mais os efeitos do clima quente. É importante que a gente tenha um cuidado maior com aqueles cães que são bracocefálicos, que têm o nariz curtinho, então eles têm uma dificuldade maior para respirar e para refrigerar o ar. É preciso redobrar os cuidados com cães e gatos. A veterinária orienta: tosar animais de pelo longo, dar banho para refrescar, espalhar potes de água fresca pela casa, usar protetor solar pediátrico em bichos de pele clara, evitar passeios com sol forte e ficar atento ao aparecimento de micoses. Outras recomendações essenciais: para quem vai viajar com o bichinho, ter em dia a carteira de vacinação e transportar na caixa adequada para cada animal. E para que eles não se assustem com os fogos de artifício comuns nessa época de festas, a profissional explica: é importante que o animal esteja com quem ele confia, num ambiente mais tranquilo. Se ele é muito agitado, muito medroso e sofre muito com isso, é importante que consultem um veterinário para ver se talvez seja necessário usar um tranquilizante, mas sempre com orientação do médico veterinário. Vamos a um novo contato com a Lívia Guilhermano, que está lá na Freeway, acompanhando toda a movimentação do feriado nas estradas. E Lívia, quais são os melhores horários para pegar a estrada? Marcelo, a Concepa sugere que os motoristas peguem a Freeway amanhã, a partir das 8 horas da noite. Então, quem puder esperar, é melhor, né? Pois a estrada vai estar muito mais tranquila neste horário. E adiantando, então, as informações sobre o retorno do litoral. Os melhores horários para pegar a estrada são sábado até o meio-dia, domingo até às 8h30 e segunda, aliás, domingo às 8 da manhã e segunda a partir das 2 da tarde. E agora as informações sobre o Réveillon de Porto Alegre. Com as obras na usina do gasômetro, a festa vai mudar de local. Ela vai acontecer no canteiro central da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Já na manhã desta quinta-feira, último dia do ano, a avenida da região central de Porto Alegre estará fechada. A festa de Réveillon vai acontecer às 8 da noite. Várias atrações musicais, além da queima de fogos, estão previstas. O encerramento será às 2h30 da manhã. Bom, e atualizando a situação aqui da Freeway, até o momento, quase 23 mil veículos já passaram aqui pela rodovia em direção ao litoral norte gaúcho e às praias catarinenses. E agora uma última informação aos motoristas. O içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba está previsto para acontecer daqui a pouco, às 2h30 da tarde, o que vai deixar o trânsito bloqueado no local. Bom, eu me despeço por aqui, desejando a todos, então, que vão pegar a estrada, que possam dirigir com cuidado, sem pressa, pois é tão importante que todos voltem seguros para casa, não é mesmo? É com você, Marcelo. É isso mesmo, Lívia. Obrigado, Lívia. É verdade, a gente vai encerrando, então, o canal aberto, desejando a todos um feliz ano novo, muito cuidado nas estradas, todos voltando com segurança e muita felicidade. Um ótimo 2016 para todos. Tchau, tchau.